Olá, boa tarde. Meu nome é Politini, sou diretor executivo aqui da CATS. Creio que muitos me conhecem. A gente está iniciando agora mais uma, mais um evento online, né, em razão até das dificuldades que temos para fazer os encontros presenciais. Tenho a grata satisfação de contar com o pessoal da gestão de pessoas. Eu creio que esse momento é um momento muito importante para para as empresas, né, a participação de vocês, de todos nós, mas o pessoal de gestão de pessoas, eu creio que tem um papel fundamental nesse momento. E o tema que vamos abordar hoje, compreendendo o momento atual e estabelecendo estratégias de recrutamento e seleção de pessoas. A gente vive um momento diferente, onde não podemos promover encontros presenciais, mas a gente tem que usar bastante tecnologia. E hoje nós trouxemos aqui a Carolina Fará, que é a CRO da Elist, que é uma plataforma de recrutamento e seleção, que também já tem parceria da CATS. No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também quero apresentar aqui a Rosângela Saquete, que é diretora de gestão de pessoas, diretora também executiva do IP Supermercados, que vai fazer a mediação dessa nossa palestra. Então, queria já dando boas-vindas a todos, passar a palavra para a Rosângela para iniciar o trabalho. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, pessoal. Estava aqui pensando, né, com tantos desafios, a gente teve uma grande adesão aí para essa palestra, que acho que nós temos sido chamados em tempo integral, né, para estar atuando, inclusive junto à diretoria e presidência das empresas, né, o RH tem sido extremamente chamado, e ao mesmo tempo tem tido muita coisa online, né? São tantas lives, webinars, são chamados em tempo integral, e eu acredito justamente porque, né? Porque a gente está com uma necessidade grande de respostas, né? Tem aqui um novo cenário que a gente não foi preparado para ele, e nós estamos precisando nos adaptar, né? Então, tudo aquilo que a gente criou em termos de processos, subsistemas, eu não sei dizer para vocês que percentual, assim, olhando um pouco a minha experiência, mas eu quase que consigo imaginar que quase nada parece que mais serve, sabe? Assim, essa é a minha sensação. Tudo precisa ser reinventado. Então, o bate-papo de hoje à tarde com a Carolina vai ser nessa linha. Eu vou chamar de Carol, porque a gente já tem um contato aí de, acho que uns 2 meses, um pouco mais, né, já de algumas reuniões. E eu vou aproveitar, então, para fazer algumas perguntas para ela, porque eu vejo que são, talvez, tudo aquilo que me incômodo, não sei se incômodo, mas aquilo que me tira talvez essa estabilidade que eu tinha, né, frente à área, e assim é a proposta de hoje à tarde, um bate-papo, né, com a Carol, e perguntando, sabe, Carol, assim, diante de tudo isso que a gente está precisando agora de fazer essas adaptações, né, para o nosso RH, o que tu vê, né, e aí eu queria que tu compartilhasse. Oi. A Rô travou ou... Carol, seja bem-vinda e fica muito à disposição aí. Obrigada, Rô. Muito obrigada. Também vou te chamar de Rô, né? Muito obrigada. Gostaria de agradecer à CATES pela parceria, pelo convite. Acredito, né, que a gente tem bastante coisa para contribuir, bastante assunto, né? Esse é o momento mesmo de bate-papo, de contribuição, de ajuda, de compartilhamento nesse momento
que estamos vivendo. Então, obrigada, Poletini, Tamara, o pessoal todo da CATES, pela parceria, né, e a Rô aí também por nos dar essa oportunidade pela parceria que temos aí já há algum tempo. Bom, eu vou começar a me apresentar um pouquinho, falar sobre a minha trajetória, sobre a minha experiência, para trazer um pouco aí sobre essa visão dessas tendências, do que a gente percebe de mudanças nesse momento, e principalmente em todos os processos de RH. Então, como a Rô falou, eu sou psicóloga, atuo mais ou menos 20 anos na área de recursos humanos, sempre foi na área de RH, comecei minha carreira atuando em algumas empresas, transportes, empresas como uma pesqueira. Então, todo esse processo de transição de RH interno, eu passei durante 7, 8 anos, até eu ter uma opção de querer abrir a minha consultoria para ajudar e trabalhar um pouco mais com os clientes e de outros segmentos. Né? Então, abri uma consultoria de RH em 2008, no qual a gente foi desenvolvendo vários projetos, recrutamento e seleção, atendendo diversos clientes e segmentos. Em 2015, mais ou menos, né, surgiu uma demanda de transformar por uma forma digital um processo que era operacional para mim, que era fazer uma pesquisa salarial, totalmente em Excel, e era um processo muito dificultoso, trabalhoso, e aí eu contratei um amigo e, vamos fazer de uma forma online para ajudar aí o setor e me ajudar a ter uma informação mais online, mais rápida. E aí, com isso, foi durante um tempo desenvolvido pela Sinergia, gestão de pessoas, a consultoria, esse trabalho de pesquisa salarial, até que em 2018, por um prêmio do governo aqui do estado, de incentivo a startups, a gente ganhou um desses prêmios para investir e virar uma startup. Então, a gente separou, foi construída uma empresa que é a Sim Salarial, tecnologia para gestão de pessoas, focada numa plataforma de remuneração e benefícios, para ajudar as empresas a terem dados extremamente confiáveis para a tomada de decisões estratégicas. E o ano passado, em 2019, né, depois de toda essa trajetória, eu fui convidada para ser sócia e ser responsável pela área comercial da Enlist, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. A Enlist, ela já, durante alguns anos, foi desenvolvendo o produto, aprimorando bastante aí com o RH, testando, validando, né, para ter hoje um modelo que a gente acredita muito, que é um modelo de tecnologia, não esquecendo a palavra humana, ou seja, priorizando muito o contato do RH, o planejamento do RH, definindo qual é a melhor estratégia no recrutamento e seleção, e deixando com que a plataforma realmente absorvesse uma etapa operacional do RH. Então, eu estou na Enlist há um ano, né, somos aí uma plataforma no qual vários... Oi? Oi? Gisley? Oi. Não, o microfone errado. Então, a Enlist, ela hoje vem para ajudar as empresas nessa etapa aí de recrutamento e seleção desse processo. Entendendo um pouco esse momento, né, aí falando um pouquinho da parceria com a CATES, a Enlist, ela veio para ajudar as empresas aí, os associados, a ter um processo mais estruturado em relação ao recrutamento e seleção. E depois, como o Poletini falou, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né, na parceria, né, a Itamara vai deixar meus contatos, e-mail, telefone, para vocês perguntarem. Então, por que eu, né, expliquei um pouquinho essa minha trajetória quando a gente fala aí das tendências de RH? Então, durante muito tempo, né, todo mundo aqui acredita atua na área de RH, bastante pessoas, e aí a gente pensa em todos os subsistemas de RH, que começaram como com folha de pagamento, recrutamento e seleção, né, que é comum para todos, carreira, benefícios, treinamento e desenvolvimento, todos esses subsistemas de RH, num determinado momento, precisaram ser organizados. É onde a gente diz que o RH hoje ele tem esses dois estágios principais. O primeiro é organizar todos esses processos e depois adaptar. Né? Então, quando a gente fala aí do nosso queridinho recrutamento e seleção, tanto ele quanto a folha de pagamento hoje, eles acabam consumindo mais de quase 50% de esforço do RH nesses dois processos, né? Porque são processos que demandam muito.
E aí vem uma tecnologia para ajudar esse tempo operacional do RH, que hoje a gente pode aproveitar para outras ações. Então, o que acontece? As empresas que já têm um processo de folha de pagamento organizado, que já têm um processo de recrutamento e seleção mais automatizado, entre outros, nesse momento aí, pós aí Covid, meio da pandemia, estão tendo que adaptar todos esses processos, né? Então, aquele processo que a gente fazia, recrutamento e seleção, um pouco mais manual, que era tranquilo naquele momento, olhar, receber currículo, separar, chamar pessoa, indicação, vai chegar um momento que agora as pessoas inseguras em visitar as lojas, né, medo de sair de casa, pessoas grupo de risco, então o RH está tendo cada vez mais que se reinventar e adaptar todos esses subsistemas de RH, todos. E aí, falando até da parte de remuneração, eu conversei com uma empresa de benefícios flexíveis, uma empresa de tecnologia, e que ela falou, Carol, a empresa estava acostumada a dar aqueles benefícios para todo mundo, e agora? E se as empresas, né, algumas tecnologias, por exemplo, vão ficar home office, vão trabalhar mais em casas, será que aqueles benefícios continuam valendo? Será que o benefício que eu dava, academia, né, outros, o próprio vale-refeição, agora será que eu não mudo para um vale-alimentação, porque ela vai comprar mais comida e não ficar, não pedir mais tanto em casa ou não almoçar no restaurante? Então, todo esse processo que é construído, ele vem sendo adaptado. Carol, desligaram teu microfone. Não fui eu. Eu até vou aproveitar. Carol, vou só para dar uma dica, as pessoas que estão na sala precisam tomar cuidado para não desligar o microfone de quem está falando, da palestrante, e deixar os seus desligados, tá? Eu sei que às vezes acontece de escapar aí o mouse, mas a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Obrigada. Vai lá, Carol. Isso, tá. Depois a gente vai abrir para as perguntas, né, Itamara, no chat, aí o pessoal pode perguntar, então aí eu respondo no final. E, bom, e aí, então, falando desse processo, né, o quanto é importante toda essa mudança, essa adaptação, e o RH como um papel estratégico nesse momento. Porque o RH, ele tem hoje tanto o olhar da empresa, entendendo com a empresa, o que a empresa precisa fazer, tem RHs que estão aí definindo ações de redução, suspensão de contrato de trabalho, de férias, então aquele primeiro mês foi aquela loucura, como vamos fazer esse processo todo, para depois o RH começar a pensar, e agora? E os colaboradores, que ações, o que nós podemos fazer para eles se sentirem bem, para não ficarem angustiados, será que todos estão bem? Quem é grupo de risco? Quem está em casa? Quem tem familiares? Então, o RH, ele é o ponto de equilíbrio, né, nesse momento principal, em que a gente precisa ter um olhar para os dois, né, tanto para a empresa, para o colaborador. Então, a gente hoje, né, desculpem se eu aprofundei um pouquinho mais no assunto, mas queria trazer um pouco essa introdução aí desse momento do RH para a gente poder pensar, né, focar um pouquinho agora aí no próprio processo de recrutamento e seleção, como eu falei, é um dos subsistemas que a gente mais trabalha, que tem mais demanda, é o nosso queridinho, né, todo mundo passa em algum momento aí, quem atua no RH passa pelo processo de recrutamento e seleção e sempre continua, e como, né, nós podemos nos adaptar nesse momento agora, né, Rô? Então, agora eu vi que eu estava com tanta vontade de começar que eu acabei não explicando a dinâmica da nossa tarde, né? Nós vamos ficar juntos aqui em torno de 1h30, é a previsão, tá? E a ideia agora é que eu vou começar a fazer algumas perguntas para a Carol, tá? Eu meio que leio pensamentos de alguns aí, que eu sei que tem bastante gente querendo fazer, mas vou começar esse aquecimento, né, para a gente começar a trocar um pouco, e eu acho que através das minhas perguntas possa estimular vocês, as perguntas de vocês, ao universo que vocês vivem. Nós temos aqui empresas de tamanhos muito diferentes, com processos, né, estruturados diferentes, e eu acredito que trazer para o seu universo também, e querer a opinião da Carol também em relação à sua realidade, isso pode ajudar bastante.
Então, agora nós vamos começar um bate-papo, né? Eu vou trazer algumas perguntas e nós vamos deixar um bom tempo ali também, uns 30 minutos, para perguntas também. Então, vocês podem ir mandando pelo chat, tá? A Itamara, ela está fazendo já essa seleção das perguntas, ela me envia e aí eu vou repassando para a Carol também as perguntas de vocês, tá? Então, assim vai acontecer a nossa tarde, né? Pelo menos, acho que a gente quer tirar o máximo de proveito, já que a gente largou tudo agora para estar aqui, vamos tirar o máximo de proveito. E eu estava te ouvindo, Carol, e assim, né, acho que quando fala, assim, do processo de recrutamento e seleção, ele realmente é o que hoje mais exige, né, das empresas. Porque ele é o começo de tudo, né? Se tu não fizer uma bela seleção, se tu não colocar os melhores profissionais para dentro, tu só vai ter trabalho continuado, né? Então, acho que a primeira questão que eu, né, queria ver contigo, assim, e eu sempre, quando vou avaliar e pesquisar ou trocar com muitas empresas, eu vejo que tem muitas práticas muito legais, modernas, nas empresas de tecnologia, né? Então, toda essa parte de plataformas, esses processos mais avançados, isso nas empresas de tecnologia são muito comuns, tá? E sempre eu enxergava que para supermercado, como que eu ia trazer isso para a nossa realidade. Nosso público, se eu for fazer um gráfico hoje, né, 80% do meu quadro é operacional. E eu tenho pessoas com escolaridade muito inferior, mais inferior, pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia e etc, etc. Não vou falar que isso tudo todo mundo sabe. Então, assim, queria ouvir de ti, assim, como que a supermercado... Deixa participando. Mas a dela tá ligada? Desculpa, ali... então, assim, como que, né, para nós em supermercados, como que a gente pode passar de um processo seletivo, né, manual para o digital? Como que a gente consegue fazer essa evolução, tá? Porque a gente é bem acostumado com os nossos processos, recebe papel, a folha lá, ou por e-mail, etc., coloca num sistema. Como que isso, né, é possibilitado para a nossa realidade e para o nosso público, que é um público bem operacional? Tá, muito legal, Rô. É uma dúvida que a gente sempre recebe, né, de como eu transformar o meu processo e o que eu preciso fazer. Então, assim, pensando na etapa conceitual do recrutamento e da seleção, né, ou seja, o objetivo do recrutamento é atrair os candidatos de acordo com o meu perfil, de acordo com aquilo que eu preciso, e a seleção é saber escolher o melhor candidato. Então, o processo do início ao fim, cada empresa faz do seu jeito, né, e muitas estão habituadas realmente a receber currículos impressos, a organizar de alguma forma em alguma pasta de Excel, e é uma tendência natural de todas as pessoas entender que o processo funciona desse jeito e que é natural, né, que eu vou olhar vários currículos e vou receber. Mas, cada vez mais, né, com a tecnologia, claro, as empresas de tecnologia se adaptam mais fácil porque é a área delas, né, então já é um negócio que eles vendem, então é mais fácil implantar, mas justamente quem não está habituado é onde a gente consegue ajudar muito mais e transformar esse momento manual para um digital. Então, pensando em algumas etapas, né, sempre que a gente recebe, eu vou trazendo exemplos práticos, né, para mostrar o que é possível fazer e quais são os benefícios de cada uma das etapas. Então, quando eu tenho no meu site um cadastro para receber currículos e aquele cadastro vem por e-mail, por um sistema interno, é muito difícil visualizar as pessoas, né? A gente sempre diz que o papel aceita tudo, qualquer pessoa coloca, mas hoje a nossa capacidade tem que ser muito mais em avaliar não só o papel, mas aquilo que a pessoa tem de experiência, aquilo que ela quer e aquilo que ela pode agregar valor para a empresa, né? Então, a gente
passa por processos de mudança no recrutamento e seleção para trazer essas pessoas mais engajadas e alinhadas com aquilo que eu espero da minha empresa, e é onde a gente continua trabalhando com a palavra, né, como eu falei, humana, porque a parte de automatização do processo, ele sendo digital, ele não vai perder esse contato, né, fazendo da forma correta, né, organizando todas essas etapas, só vai trazer benefícios. Então, o primeiro ponto é entender que existe solução. Eu recebo currículo físico na loja, e aí um cliente nosso, que eu posso falar o nome porque ele autorizou, que é a Casas d'Água, além do IPO ser um cliente nosso, tinha muito essa insegurança. Carol, eu tenho 19 lojas, todos os dias vem candidatos lá, o que eu vou fazer com essas pessoas? Então, a gente montou um modelo mostrando, quando a gente organizou a plataforma no site do Trabalhe Conosco da empresa, a gente organizou um cartaz com um texto, o próprio, como a nossa plataforma em Lixa, ela tem um aplicativo exclusivo para os candidatos, e isso facilita porque, né, a gente conversou, praticamente todo mundo tem aí um smartphone com acesso à internet, um telefone que possa utilizar, né, às vezes não um computador, mas um telefone, então a gente tem um aplicativo exclusivo para essas vagas operacionais, para candidatos se aplicarem pelo celular. Então a gente montou um modelo de documento no qual o candidato, quando ele entregava o currículo dele impresso físico, ele recebia e já dizia que ele poderia baixar o aplicativo e já se aplicar para essa vaga. Então, a empresa não perdeu candidatos por isso, né? Ele justamente recebeu mais candidatos alinhados e interessados ao processo. Então, a gente vai adaptando para justamente nesse momento, né, de pandemia, então a gente traz... a gente escutou muito nesse momento, né? A pandemia, ela acelerou a transformação digital de muitas empresas, né? Então, é justamente para entender que esse processo de organizar, de fazer com que o candidato não venha mais fisicamente na loja por insegurança, mas sim ele possa visualizar as vagas, é um processo tranquilo fazendo digital. Esse é um dos exemplos que a gente ajuda bastante. Como tem muitos indicadores de pessoas que entram na vaga, pessoas que continuam no processo, o próprio RH consegue, com essas informações, entender em qual etapa do processo eu preciso melhorar ou não. O que eu quero passar de mensagem para esse candidato? Então, quando a gente consegue colocar no site um Trabalhe Conosco, uma carreira, né, uma página de carreiras da empresa, dizendo quem nós somos, como estamos trabalhando nesse momento, uma opção de vídeo, né, que nós temos e que é super legal, porque a gente tem empresas que o próprio gestor estão trabalhando a área administrativa home office, o próprio gestor ou o próprio RH pode gravar um vídeo e dizer: olá, candidato, tudo bem? Eu sou a Carol, né, do IPO Supermercados. Então, o IPO hoje está cuidando de todas as normas de segurança nesse momento. Os candidatos, quando eles iniciarem o processo, vão receber um kit de higienização, vão receber treinamento. Então, isso já deixa o candidato mais seguro, né? A gente fala muito da experiência do candidato no processo e nós podemos ter a oportunidade de mostrar isso e dizer para ele: olha, nós vamos ficar no setor administrativo trabalhando 2 dias em casa, 3 dias na loja. Então, todo esse processo a empresa consegue apresentar para o candidato, né, de uma forma online, fazendo com que ele se engaje mais e entenda mais a empresa, né, e que dê mais oportunidade para esses candidatos olharem as vagas disponíveis e mostrarem se tem interesse ou não. Então, esse é o processo, né, que a gente diz, que a gente ajuda numa transformação digital, desde uma divulgação da vaga, desde a organização da descrição da vaga, aquilo que a gente quer, o que nós queremos desse candidato, com testes online, de matemática, de perguntas, né, para que o candidato ele passe por essas etapas, se interesse, o RH vai selecionar, fazer uma entrevista online e escolher melhor o candidato. Então, é possível, todos os RHs que hoje têm um processo manual, né, de recebimento, de salvar currículo em pasta, separar por perfis, montar o banco de talentos, é possível fazer tudo de forma online. E só vai ajudar
porque hoje, né, quando a gente estava analisando alguns números, né, Rô, e mostrando quantas pessoas entram para visualizar uma vaga e quantas efetivamente concluem, e a média é 20%. E aí, eu não tenho tempo, né, como a gente deu exemplo, posso, né, falar ali do próprio IPO, uma vaga de serviços gerais, 1.400 pessoas visualizaram a vaga e 150 pessoas concluíram esse processo, ou seja, que tiveram interesse, que entenderam os requisitos, que estão engajadas, que querem trabalhar na empresa. Serviços gerais, que é uma vaga bem operacional. Então, esse tempo que a gente tem, que o RH tem, muito operacional, de olhar 1.400 currículos impressos, pessoas, ele transforma em fazer uma boa análise dessas 150 pessoas, com mais qualidade, com outros testes, dando mais oportunidade, né? Então, todo o processo é possível transformar manual para digital, respeitando, claro, as particularidades de cada um, né? Por isso que a gente gosta muito de falar da personalização de todas as etapas, para entender que um processo para o IPA é diferente de um processo na Casas da Água, ou diferente de outro processo, porque cada um tem os seus requisitos e as suas, né, sua descrição da vaga, né? Então, é um desafio que a gente tem recebido, mas a gente percebe que tem como atender, né, e que às vezes é um modo do RH, poxa, sempre foi assim, né, como que eu vou mudar esse processo agora? Né, uma insegurança, mas eles não vão conseguir se cadastrar, eles não vão conseguir, né, e quantas vezes a gente conversou, será? E vão, a gente tem que acreditar que essa transformação também foram para os candidatos, né? Eles também precisaram melhorar e ter acesso à internet e ter um telefone melhor para poder participar desses processos, né? Então, esse é um momento, Rô. Acho que tu falou já sobre algumas coisas, né, que eu ia justamente te perguntar em relação de como lidar com os impedimentos ou os dificultores que vão surgindo ao longo do processo, né? Por exemplo, no momento, nós temos aqui na Grande Florianópolis uma questão bem séria, que é o transporte coletivo. Então, eu posso fazer a parte do recrutamento, como a gente faz o online ali, né? Eu tenho a plataforma. E aí eu queria de ti, assim, do processo hoje, o que tu sugere nesses casos, né? Até onde a gente consegue ir realmente pelo 100% online, né? Até que etapa do processo de recrutamento e seleção eu consigo ir? Na minha opinião, assim, a única questão que a gente não consegue é testes psicológicos, porque até testes comportamentais, né, a diferença entre teste comportamental e psicológico ele é exclusivo do Conselho de Psicologia para psicólogas aplicarem, muitos são impressos, né, então esses são os testes que algumas pessoas precisam fazer presenciais, mas hoje tem testes maravilhosos com a metodologia DISC de vários fornecedores que são comportamentais em online, que ajudam nesse processo. Então, no recrutamento, né, até alguém colocou no chat que a questão do medo, é um pouco, sim, a questão do medo de achar que as pessoas não têm a capacidade ou não têm uma escolaridade e não conseguem se aplicar. E quando a gente montou esse aplicativo para os candidatos, nós pensamos muito até como se cadastrar numa rede social, né, no Facebook, eu tenho que botar o meu nome, meu e-mail, meus dados, meu telefone, de uma forma mais simples, para que eles pudessem mesmo se candidatar, mesmo sem escolaridade, né, em preencher alguns requisitos básicos. Então, como a gente personaliza todas essas etapas, né, então até essa questão do transporte coletivo, você pode colocar ali numa apresentação da vaga ou na apresentação da empresa, falando, olha, enquanto não tiver transporte coletivo, a empresa vai oferecer carona, ou tem van, ou nós pagaremos o deslocamento de cada um com Uber, enfim, né, até para o candidato se sentir seguro de que a empresa tem as ações, e hoje
se eu entrar no site, ou às vezes me candidatar por um portal de emprego aí, eu não vou ter essas informações. Então, é onde a gente diz que essa experiência do candidato é muito importante para que ele entenda e queira, né, trabalhar na empresa pensando que ela tem todas essas ações, né? Então, ao meu ver, o processo todo pode ser feito online, né? Hoje em dia, a divulgação, o processo de recrutamento, triagem, todo já é online. Quando vem para a etapa de seleção que eu vou escolher, eu consigo fazer uma entrevista online, e aí a questão do teste pode ser feito comportamental. Algumas empresas podem fazer testes online de conhecimento, Excel, matemática, raciocínio lógico. Agora, claro, eu quero ver como ele produz tal alimento. Aí é uma questão prática que daí tem que ser presencial, não tem como a gente fazer, né? E aí, e até o próprio processo de admissão, que muitas empresas também, depois que eu selecionei o candidato, muitas empresas aí têm contratado ferramentas também, que tu faz todo o processo digital de admissão, bater foto dos documentos, né? Claro, o candidato vai só para o exame admissional, apesar de que tem algumas leis aí que estão flexibilizando esse exame, para ele começar a trabalhar e ainda fazer, né, o que a gente chama de onboarding, que é a integração do colaborador, também de forma online, né? Então, essa integração do colaborador, do candidato, né, para o colaborador na empresa, também já é feita online, no processo do início ao fim digital, começando pelo recrutamento, né, mostrando a empresa, mostrando a cultura, os valores da empresa, mostrando que, né, principalmente supermercado, que tem várias unidades, várias mesmo, e que eu tenho uma vaga de caixa específica para uma unidade, para outra unidade, com horários diferentes, requisitos diferentes, e que a gente consegue mostrar para o candidato até para ele se aplicar. Então, a gente tira um pouco, né, e aí vocês sabem, vocês do RH sabem melhor do que eu, quantos aventureiros aí que se candidatam nas vagas que a gente divulga, quantas pessoas só mandam um currículo por mandar e não, realmente não olham o nome da vaga, não olham para que serve, né, então a gente perde muito tempo olhando esses currículos, não sendo efetivo no processo de escolha desses melhores candidatos, né, então, por isso que todas as soluções aí, online, digitais, e aí não estou falando só da nossa, mas todas, de integração, de admissão, de tudo, elas vêm para trazer, né, então a gente precisa, sim, ter um momento para organizar essas informações, porque pode ser que daqui a pouco as coisas se acalmem, pode ser que não, né, a gente já escutou tanta coisa desde o começo da pandemia, né, Rô? Ai, meu Deus, o pico agora em abril, agora o pico agora em maio, agora a gente não sabe quando que vão precisar substituir, então, mesmo que vocês não tenham, né, não tenham vagas agora, a rotatividade é baixa, mas tem muita gente desempregada, e eu já posso formar um banco de talentos para quando eu abrir uma unidade, ou quando chegar numa temporada, eu já ter um banco de talentos organizado para que essas pessoas possam trabalhar, né, e aí vem uma outra dor, né, antes a dor às vezes não era ter as pessoas, né, tinham poucas pessoas, agora com o desemprego alto, tem muitas pessoas disponíveis, aí a dor agora vira, quem são os candidatos qualificados que eu preciso, como que eu vou qualificar esses candidatos, né, então, a solução tecnológica, ela vem para ajudar em qualquer dor do RH, seja dificuldade de atrair, seja de organizar o processo, ou de divulgar a minha cultura, ou de ter pessoas interessadas, então, ajuda em todos esses momentos aí do RH. Fora, daí eu vou adiantar só uma outra etapa, pessoal, para complementar, fora a parte de organização de indicadores, né, que principalmente o gestor de RH, que tem RH em várias unidades, e que antes era mais fácil, ou até na própria minha unidade, que tem várias RHs, tem 5 trabalhando, e que era mais fácil eu perguntar, e aí, tu falou com o fulano, tu falou com o ciclano, tu chamou, como é que tá? E às vezes agora as pessoas estão mais afastadas, estão em salas diferentes, né, precisam comunicar, então até a própria organização para saber em qual momento cada vaga está, em qual momento o RH está fazendo seleção, isso ajuda também para ter uma visão geral, né, do processo, de todos os indicadores, e ajuda bastante, né, então, é só a gente pensar, né, um pouquinho mais, quebrar um pouquinho mais a cabeça, e pensar que só vem a favor, né, só vem para
para ajudar, e aí nós, né, todos do RH, aí nós vamos ter muito mais tempo para planejar outras ações, para atuar mais de forma estratégica, né, pensar em outros resultados para a empresa, né? Sabe que a Tu acabou de falar, e a minha pergunta ia justamente na linha do operacional e do estratégico, né? Tu tem ideia hoje, assim, de quanto otimiza o tempo do processo de recrutamento e seleção com essa informatização? Olha, otimiza pelo menos uns 80% do trabalho braçal, assim, operacional do RH de olhar, né? Principalmente para quem aí tem 100% manual, receber físico, receber por e-mail, salvar em pastinha, né? Então, fazer toda essa organização. Eu até comentei com uma pessoa que eu tive uma reunião hoje, que era de supermercado, e falei para ela, olha, às vezes a gente precisa ajudar o nosso diretor a fazer um pouco de conta, né? Quanto tempo eu levo para fazer um processo todo, né? E qual que é o meu valor hora? E se eu diminuir em 80% esse meu tempo para ter um recrutamento mais, seleção mais efetivo, a plataforma, a solução digital, enfim, ela não vira um custo, né? Ela vira um investimento, é uma substituição, porque eu vou ter tempo para pensar agora em trazer ações de saúde mental para cada um, ações que vão motivar as pessoas, ajudar aí nos treinamentos, conversar com cada um para saber o momento, né? Mesmo que supermercados maiores, enfim, tenham as áreas de RH separadas, cada uma cuidando, mas é muito importante o momento para pensar, saber, nossa, eu divulguei essa vaga, eu coloquei todos os requisitos, não veio ninguém, então, poxa, será que eu estou sendo muito exigente ou não? Vou flexibilizar. Então, ter essa capacidade um pouco mais analítica de melhorar o processo para a empresa. Então, reduz bastante, né? Eu digo até, eu como usuária, na própria consultoria, nós usamos a Enlist há 1 ano, né? Eu usava outra plataforma de recrutamento e seleção, ela era totalmente gerencial, ela organizava algumas questões internas de informações mesmo, mas ela não trazia o resultado efetivo do processo. Então, antes, quando tinha 10, 15 vagas, a minha recrutadora, meu Deus, desesperada, não dava conta, era reclamação de cliente, está demorando, está demorando, está demorando. Hoje, o cliente acompanha, e aí no nosso caso é um cliente externo, mas é outra ideia super legal para o RH é acompanhar, colocar o gestor em todas as etapas das vagas e do processo, que hoje a gente recebe muita cobrança de um gestor. E aí, Carol, como é que tá minha vaga, né? E aí, Rô, a pessoa não vai começar, já contratou, demorou muito, Rô, e aí não tem ninguém? A gente diz, olha, eu fiz entrevista com 1 milhão de pessoas e não tem ninguém. Como assim? Não pode, né? Parece que nunca acreditam na gente aí que nós estamos fazendo o nosso trabalho. E aí, também transformando o digital, o próprio gestor consegue ter acesso a todas as etapas e acompanhar o processo. E aí a reclamação diminui, né? Porque eu estou vendo quantas pessoas entraram, eu vou ajudar a analisar, eu vou dar nota, eu vou fazer toda essa etapa também. E isso ajuda muito, né? Então, realmente diminui. Aí hoje, a minha recrutadora consegue fazer 30 vagas tranquilamente, que antes era desesperador, né? Então, isso eu consigo dizer na prática também como usuário, o quanto diminui, né? O quanto fica focado realmente num processo bem organizado. Tá. Legal. Até eu ia perguntar para ti antes também, junto com isso, mas acho que dá para falar, porque assim, a impressão que eu tenho é que o RH ele vai ser mais exigido na parte analítica, né? Porque, de certa forma, ele vai para o analítico e estratégico. Então, ele vai ficar o tempo todo pensando nas melhorias daquele processo. Ok, eu divulguei aquela vaga, mas eu não tive uma boa aderência, quer dizer, não consegui captar inclusive o nome, como tu divulga a vaga, né? As informações que tu coloca ali, o quanto aquilo tudo se torna atrativo. Então, eu fico pensando que o maior desafio daí para a pessoa de
de recrutamento e seleção é isso, é como ela consegue embalar essa vaga, como ela consegue atrair esse candidato até pela comunicação, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso mesmo, né? Hoje, através ali da plataforma, é possível a gente fazer esse mapeamento, né? Pensar bem as etapas, até para poder chegar no 100% online, né? Até eu ter todo o meu processo online. Então, o que eu teria que pensar também de etapas antes de informatizar tudo? Para que eu sei que a grande questão que bate para o RH é o medo de largar tudo isso, né? Que às vezes está horrível, mas é a forma como eu sei lidar, é como eu faço o meu dia a dia, já é conhecido, né? Então, que etapas também seriam essas para que eu pudesse fazer, né, ter esse planejamento até eu informatizar 100%? Tá, legal. O mais importante é ter bem alinhado assim, né? Unidades, planejar quais são as unidades da empresa, e isso a gente consegue, né? Vamos pensar aí numa organização geral, como se eu escrevesse num quadro. Quais são as unidades que eu tenho? Então, eu tenho A, B, A, C, A, D, por exemplo. Hoje, quais são as vagas que eu abro, apesar de muitas vezes serem todas, mas quais são as vagas de maior rotatividade, que eu tenho mais substituição, às vezes substituição, desligamento, demissão, ou pessoas agora que vão ficar direto com outras num atendimento, como caixa, que daí pode haver uma substituição. Então, pensar quais são as vagas, e como a Rô falou, nas nomenclaturas, né? É caixa, é atendimento, enfim, serviços gerais, todas essas vagas, essas informações. Depois a gente vai pensar quais são os requisitos para cada uma dessas vagas, né? Então, a descrição, em tese, é a mesma para todas. Para todas as unidades, eu tenho caixa responsável por realizar o pagamento, a cobrança das contas, barará, barará. É uma descrição daquela vaga. Aí a gente vem para os requisitos. Algumas unidades, alguns supermercados, entendem que os requisitos são os mesmos para todos. Ensino médio completo, experiência de pelo menos 1 ano com atendimento, barará. Então, isso são os requisitos, tá? Da vaga. Aí eu vou específico para os requisitos daquela unidade. Então, eu posso ter uma vaga de caixa numa unidade A, que vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, na outra que fica dentro de um shopping, é de segunda a segunda, uma folga por semana, um domingo por mês, e pega um horário da noite, por exemplo. Então, eu tenho que definir quais são as minhas opções de horário, de requisitos, de informações sobre esse processo. Então, isso é o que a gente organiza primeiro. Daí, no segundo ponto, o que eu vou avaliar, o que eu quero saber de cada um desses candidatos e o que eu vou avaliar de cada um desses candidatos. Então, tem uma etapa, né, e aí é uma realidade aí da nossa solução, que a gente chama de FAQs, que são perguntas frequentes, né, perguntas e respostas. Tudo aquilo que o RH fala por telefone: oi, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu tenho uma vaga para trabalhar aqui no IPO, no centro, o horário é tal, barará, tal, barará. Você tem interesse? A pessoa vai dizer sim ou não, legal. Então, a gente faz uma entrevista. Então, eu vou colocar isso em perguntas frequentes. Qual é o local da empresa? O que essa empresa vai oferecer? Se a empresa está adotando medidas de segurança, né? Como é o transporte? A alimentação está sendo na empresa ou não? Ou tem que levar de casa? Como que a empresa está oferecendo as suas informações para essa vaga? E que, de novo, é diferente em cada unidade. Então, a gente respeita cada uma dessas informações. E aí o que eu vou avaliar dessa pessoa agora? Legal. Para todos os colaboradores do IPO, por exemplo, candidatos, eu quero avaliar o que eles querem trabalhar aqui, quais são os principais objetivos de vida, falar um pouquinho da vida pessoal. Então, eu posso montar modelos de pergunta que são para todos, que tem a ver com a minha empresa e que eu gostaria de saber independente da vaga, e depois eu vou mudar para vaga. Então, para caixa eu quero perguntar, eu quero fazer um teste de matemática para ver se ele sabe calcular,
eu quero fazer um outro tipo de teste, e aí eu vou montar por um teste de alguém, sei lá, alguém que vai trabalhar com alimentos. Eu quero saber se a pessoa tem o curso de manipulação de alimentos, qual é a data de validade. Então, aquilo que o RH costuma fazer na entrevista e que lá na entrevista ele vai ver, poxa, chamei, perdi tempo, ele não quer, não era o horário, ou ele não tem o curso, não adianta nem continuar no processo, né? Então, a gente tem muito isso de, quando chega no momento final, muitos candidatos desistem. E quando a gente é muito transparente, né, e mostrar aquilo que nós queremos nesse processo, o candidato, ele também vê e ele diz, realmente, eu quero trabalhar como caixa, fiz o teste, o horário para mim está ótimo. Então, ele passa por essas etapas, até que daí a gente pode botar a etapa de vídeo também, né, o teste, e o candidato, ele está concluído para eu avaliar essa candidatura dele, essas etapas que ele respondeu, teste, vídeo e outras, tá? Por que isso é muito legal? Vou dar um exemplo prático. Um cliente nosso tinha vagas de vigilante, e também bem operacional. E aí, na primeira vez, estava no começo da implantação, colocaram vagas de vigilante bem geral. Carol, mas veio um monte de gente, Eu disse, mas o que tu precisa desse vigilante? Então, na verdade, eu precisava que ele fosse um folguista. Bom, então vamos colocar vigilante, folguista, vamos colocar na pergunta frequente, essa vaga é para vigilante folguista que vai trabalhar em sistema de folgas, todos os horários, tem que ter disponibilidade à noite, fim de semana, barará. E aí a gente foi mostrando com perguntas, você tem disponibilidade para trabalhar à noite? Sim ou não? E aí o candidato vai finalizando, então, no final, ela conseguiu avaliar candidatos realmente alinhados com aquele processo da vaga, né? Então, é muito importante o RH, no primeiro momento, ter esse planejamento, parar um pouquinho para pensar no que eu tenho de vaga, o que eu gostaria de oferecer e o que eu gostaria de avaliar de cada um desses candidatos, de cada uma dessa vaga. Então, organiza o processo, coloca ele para o formato digital, porque daí esse processo ele é automatizado, e aí você consegue selecionar esses melhores candidatos aí mais alinhados. E aí, claro, Carol, concluíram 100 pessoas, as 100 pessoas são maravilhosas? Não, não são 100 pessoas maravilhosas. Mas o meu tempo de olhar 1.400, eu nem ia olhar, eu ia olhar também 100 primeiros e já ia desistir. E um monte de gente não teve chance. Então, a gente dá chance para candidatos potenciais, talentos, e aí desses 100, eu vou escolher aquele mais alinhado. Aí eu vou usar os meus requisitos. Eu quero uma pessoa que more mais perto, eu quero uma pessoa que tenha tal idade, uma pessoa, enfim, barará. Aí o RH tem os seus requisitos para daí fazer uma triagem e chamar aqueles mais alinhados para uma entrevista, né? Mas aí esse tempo automatizado, né, que o RH transforma, é o que faz com que diminua esse tempo operacional. Mas tem que planejar, né? Por isso que eu digo, o papel do RH sempre vai ser o mais importante, em planejar um bom processo de recrutamento e seleção, e no final avaliar muito bem esses candidatos, né? E deixa que o resto, qualquer solução, qualquer automatização vai ajudar, né? Mas esse é o papel, é o que o RH tem de mais rico, de conhecer a cultura, de saber aquilo que vai avaliar e quem são os candidatos mais adequados ao perfil da vaga. Então, até eu acho que tu falou, já iniciou falando um pouco, eu acho que uma das coisas que assusta bastante o processo de informatização, de transformar, essa parte de transformação digital, é nós pensarmos em fazer 100% inicialmente, né? Eu vou passar todo o meu processo para o digital, né? E talvez até falando um pouco da nossa experiência como IPO, né? O que a gente fez, né? Nós escolhemos algumas vagas, né? Quais são as vagas que nós vamos querer iniciar o processo? E isso foi muito interessante, porque aí eu acho que é essa ideia de que tu vai para a prática fazendo alguns processos seletivos, né?
E quando a gente pensa na informatização, ou levar tudo para o digital mesmo, ali, imagina, vai mudar 100%, talvez é onde assusta, né? Isso foi uma realidade nossa, Carol, ou isso tu verifica em todas as empresas, assim, que já acaba se tornando até uma sugestão de vocês, de nós olharmos algumas vagas e abrir um processo seletivo para algumas vagas? Sim, é uma realidade de várias empresas, né? Claro, depende muito de cada um, tamanho e a quantidade de vagas, né? Por quê? É um processo que demora um pouquinho essa implantação, porque é um processo que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Antes de colocar. Ele não em termos usuais, a tecnologia, ela não é difícil uma implantação, mas o mais difícil é a gente parar para pensar. Lembra? E até os envolvidos, né, do processo, que são gestores, que etapa que vão avaliar. Então, assim, demora. Mas o que a gente sempre diz é que o melhor é começar com algumas vagas, né, testar, não testar a plataforma, mas o processo. Então, o processo que eu abri de vendas há um ano atrás não é o mesmo que eu abri agora. Porque agora eu já sei que se eu fizer tal pergunta, o candidato vai responder melhor. Se eu fizer a pergunta fechada, eu consigo filtrar ou deixar aberta, porque a gente vai adaptando e vai amadurecendo esse processo. Então, o mais importante é ter muito certo essas etapas, organizar, colocar todas as informações das vagas, né? Por isso que eu digo, não tem vagas agora, esse é o momento, né? Muitas empresas estão aproveitando o momento com poucas vagas, uma demanda não tão grande, para ter tempo para organizar, né? O RH, poxa, Carol, mas a gente está aqui com outras demandas e tal, mas é um momento para organizar, estruturar, para quando vir uma demanda maior, já está tudo redondinho, né? Então, porque tem que parar, tem que pensar, e uma hora tem que começar, e quando a gente começar no meio de um furacão, precisando substituir 100, 200 pessoas, aí o processo fica mais confuso, né? Mais confuso nesse sentido de organização. Então, tudo isso é bem importante, sabe, Rô? Cada empresa vai ter a sua realidade diferente. Isso é algo que a gente respeita muito. O tamanho, como é o processo, quem são os envolvidos, né? Como cada um gosta. Então, o IPO fez assim, a Casas da Água também, colocamos poucas vagas. Depois, eles foram em todas as lojas, fizeram um treinamento com todos os gerentes de cada loja. Uma realidade da Casas da Água bem legal é que antes o gestor da loja que abria as vagas na loja e o RH era um participante. Com a automatização mudou. Quem demanda que abra a vaga é o RH e aí o gestor é o participante desse processo. Ele acompanha o processo com o RH. Porque antes o gestor dizia, não, já recebi aqui, já entrevistei, já gostei, amanhã ele já está começando. E o RH, mas meu Deus, eu nem conversei, né? Mas tem urgência e tal. Então, hoje o RH se prepara muito mais num banco de talentos, né, e recebendo pessoas e organizando, deixando lá, esses aqui são bons, esse aqui ficam para uma próxima vaga, e a Casa d'Água, quando as primeiras vagas que ela abriu, ela até comentou, Carol, a primeira vaga que a gente fechou foi de ajudante de motorista, que a gente não achava que ia fechar, e a gente tinha uma vaga e gostou tanto de pessoas que a gente fechou 3 vagas com o mesmo processo seletivo, né? Então foi super legal. Só que, de novo, cada empresa tem a sua realidade, né? E a gente respeita cada um desses momentos, né? Para ajudar, né? O nosso papel aqui, mais do que todo mundo, como a gente está aqui nesse webinar de compartilhar conhecimentos, trocar, né? Trocar experiência, nos ajudar, esse é o nosso papel também. Queremos muito ajudar. E por isso veio nessa parceria com a CATES, principalmente, né, para os supermercados aí que não pararam nenhum minuto e que precisam aí de toda ajuda possível nesse momento, né? Exatamente. Né? Enquanto eu estava, nossa, aqui na empresa, no setor, o pessoal fica falando que fica até com raiva desse povo que fica reclamando que está em casa, que está cansado de estar em casa, que nada, aqui a gente não parou um dia sequer, né? Todo vapor.
e não teve tempo aí para organizar guarda-roupa, limpar a casa, né? Tinha gente que estava até montando árvore de Natal, e a gente aqui não teve isso. Mas queria incentivar aí os participantes a enviar perguntas, né? Eu acho que é bem interessante. É um momento, né, que está bem, nós estamos aqui à disposição para compartilhar, como disse a Carol, e a ideia é essa, que vocês coloquem essas perguntas, que a Carol possa responder mais algumas coisas. Vou aproveitar, vou compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência com a plataforma, que nós estamos há pouco tempo, eu posso dizer para vocês que parece que foi divino o negócio, porque aconteceu, tá? A gente começou toda a história no começo do ano, né? Foi em janeiro, fevereiro que a gente estava em negociação, e nós batemos o martelo e começamos realmente ali no começo de março a implantação, né? E o que em números, né, a Carol fala ali que tudo é indicadores, e realmente, assim, eu recebo no meu e-mail diariamente como é que estão os nossos indicadores, e para vocês terem uma ideia, eu acredito que deve estar dando 45 dias, Carol, acho que desde que a gente botou tudo no ar, assim, que começou, né? Mas a gente teve 26 mil visualizações, né, que para nossa realidade, nós temos 400 colaboradores, o IPO não é uma empresa muito conhecida, a gente está só na região da Grande Florianópolis, e, enfim, a gente tem tido, né, uma procura grande. Nós tivemos 11 mil visitantes na página, né, que foram lá, que investigaram as vagas que estavam em aberto, e como a Carol já falou ali, o que foi concluído, porque tem um processo a ser cumprido, nós tivemos, do que começa e termina, foi 21%, né, dessas pessoas que entraram lá, que começaram o processo, inclusive manda vídeo, né, essa é a parte que hoje a gente mais, as meninas aqui, as lideranças mais gostam, porque elas já conhecem o candidato antes de ele chegar aqui para o processo seletivo, né, e nós, 14 vagas, a gente trabalhou em 14 vagas, né? Mas a gente teve 1.343 candidatos. Então, a gente estava realmente muito bem abastecido em termos de banco, né? E isso tem sido uma experiência bem desafiadora para nós, porque realmente é uma mudança, o mindset é o outro, né? Com as próprias lideranças, a gente coloca eles ali, eles vêm, nós já temos todas as salas aqui, onde tem o processo, a gente tem os fones de ouvido, onde eles vêm para só olhar os vídeos dos pré-selecionados. Então, assim, o processo é muito otimizado, né? E hoje o esforço nosso mesmo é a parte analítica, né? De olhar mais, de trabalhar mais naquilo que pode agregar, né, para o processo. Então, acho que isso é algo que tem, assim, enriquecido, mas também nos desafiado, né? Eu acho que, não vou dizer que é tudo tão simples, mas que tem, assim, a gente tem uma grande satisfação de estar passando por isso agora, dessa transformação digital. Muito legal, Rô. Compartilhar, né, porque a gente sabe, acompanhou, foram muitas reuniões aí para mostrar, e dúvidas, Carol, e eu disse, não, vai, que vai dar certo, pela experiência que a gente tem, e é como a Rô falou, é uma mudança de mindset, é uma mudança, é acreditar, né, acreditar que os candidatos, sim, vão participar de processo, que sim, vai melhorar e que vai ajudar o nosso dia a dia, que sim, esse momento, mais do que nunca, é essencial para o RH, né, que o RH, sim, precisa se desenvolver também para esses lados mais estratégicos e que, como a gente falou,
é muito tempo operacional para o recrutamento e seleção, né? Então, facilita, mas não é fácil, né? Tem que parar, tem que pensar, tem que planejar para que esse processo seja organizado, né? E até complementando os dados do IPO, e eu e a Camila, a gente conversou ontem, o IPO, a gente tem um indicador que é de qualidade, né, de satisfação dos candidatos, seja pela empresa, pelo aplicativo, pela vaga, pelo processo, e que eles dão um feedback cada vez que esse candidato finaliza um processo, e o resultado do IPO é uma nota de 86% aí de satisfação. Por quê? Porque os candidatos respondem que estão satisfeitos, que gostaram, né? A gente mandou aí uns depoimentos de candidatos, e aí quando eles não gostam, eles mesmos dão feedback, o RH, a gente tem acesso, poxa, muito complexo, muitas perguntas, não gostei. Ok, às vezes é um candidato, outro que reclama mais, mas no geral, o RH tem essa capacidade de olhar e mudar o seu processo para melhorar, né? Ter um feedback mesmo, e o candidato ter o feedback, né? Toda comunicação com o candidato é feita pela plataforma, seja ele por mensagem, quando ele baixa o aplicativo que recebe como notificação, seja por e-mail. Então, o RH pode comunicar, você foi selecionado para a próxima etapa, né? Então, assim, você consegue fazer toda essa comunicação para que ela fique organizada. Então, isso ajuda muito também, né, no feedback, na experiência do candidato, que muitas vezes reclama, eu não recebo feedback, eu não sei o que aconteceu, estou esperando e ninguém me dá retorno, né? Então, isso ajuda muito também nessa experiência aí do candidato, que a gente fala do candidato em todo o processo de recrutamento e seleção. Ok. Acho que nós já temos algumas perguntas. Vamos lá. A Raquel, ela está perguntando assim, quais os caminhos para quem vai iniciar do zero, tá? Então, assim, uma empresa que não tem um processo informatizado, né? Qual seria o primeiro passo? O que ele precisa, né, para ele poder chegar nesse ponto de iniciar um processo de recrutamento e seleção e informatizado? Tá. O primeiro ponto é entender como é o meu processo hoje, né? Quais são as minhas etapas do processo, que etapas que envolvem, então, uma divulgação de vaga, a triagem, né, o recebimento desses currículos, quem vai triar esses currículos no primeiro momento é o RH, né, quais são os critérios dessa triagem desses currículos, depois quem serão os envolvidos no processo, se são gestores ou não, que ferramentas eu vou utilizar para avaliar esses candidatos com base em testes comportamentais ou outros tipos de testes técnicos. Então, desenhar esse processo de recrutamento e seleção, como que ele funciona hoje. Aí, depois, sim, procurar no mercado quais são as soluções que mais atendem à minha realidade. Por quê? Nós temos diversas soluções. Cada uma tem uma especificidade, cada uma tem um requisito, e uma que serve para uma não serve para outra. Então, eu preciso ter muito claro o meu processo para entender qual é a minha prioridade. Se eu for pensar que uma empresa que tem 100 mil funcionários e recebe 400 mil candidatos, poxa, eu tenho que ter algo que vai me solucionar, triar mais rápido esses candidatos. Agora, se eu tenho um número de vagas, eu consigo controlar, eu consigo acompanhar, eu tenho que ter uma ferramenta que me ajuda muito mais na organização, mas que eu consiga planejar o RH, esse lado humano que a gente fala do processo, né? Então, não é qualquer uma que vai servir, mas eu tenho que ter muito claro qual é o meu processo de recrutamento, minhas etapas de seleção, desenhar, e aí sim eu vou entender. Porque quando eu apresento muito, né, para várias empresas e de vários segmentos, e como eu falei, de segmentos diferentes, tamanhos diferentes, realidades diferentes, cada uma tem uma dor diferente. Qual que é a minha dor nesse momento? É receber 100 currículos por dia e não saber como triar, ou não não conseguir achar pessoas mais qualificadas, né? E aí sim entender
como que a solução digital, né, a plataforma digital, ajuda nessas minhas dores, em todas essas minhas frentes. Então, isso tem que ter muito claro para o RH, porque eu sempre brinco, né, a mesma coisa quando a gente vai lá para uma loja, se eu não sei o que eu quero, nada vai me servir, nada vai me adiantar, né, então a gente acha legal, funciona, mas espera aí, funciona para mim? Legal, o que eu preciso, né? Então, tem que desenhar bem claro esse processo, para daí depois a gente pode sentar, ajudar, mapear, né, descrever, e aí desenhar o processo do começo ao fim, manual e digital, para ver se a gente consegue adaptar, né, e ele ser bem eficaz. Tá? Espero ter ajudado, Raquel. Qualquer coisa, pergunta de novo, manda um e-mail. Então, acho que essa é a tua fala, né, de realmente, acho que as empresas, elas precisam ter... Tá sem som. Rosângela, desativaram teu som. Deu. Então, essa clareza do software, né, ou a plataforma, o que tu for buscar, eu vou dizer porque a gente fez uma jornada muito grande, a gente viu muita coisa. E aí, todas elas acabavam esbarrando em algumas dificuldades. No final, eu vi e eu tive que chegar bem nesse ponto, o que eu não abro mão, né? E aí eu acho que a partir desse momento me favoreceu essa questão da escolha, tá? Uma outra pergunta, Carol, é do Tiago Bittencourt, onde ele pergunta o seguinte, bem interessante. Acontece com bastante frequência da empresa chamar um candidato, ele vem para uma vaga X, porém na conversa percebe que ele tem habilidades para outra vaga, né? A plataforma, ela tem como perceber isso durante o processo? Então, tem como, na verdade, assim, é onde a gente diz que é a palavra humana mesmo que ela continua no processo. Então, assim, eu tenho lá 2 vagas, sei lá, uma de vendas e uma de atendimento. Alguém se candidatou para a vaga de vendas com os requisitos da vaga, diz que trabalhou e preencheu todos os testes técnicos, todas as informações. Mas aí eu vi, não, para vendas essa pessoa não tem experiência, né? Não vendeu, ela trabalhou muito tempo como atendente, mas eu tenho uma vaga de atendente, eu vou usar. Então, com base nas respostas, você vai conseguir identificar se você fizer as perguntas certas. Acontece muitas vezes, onde a gente prioriza muito isso da questão do potencial, de candidatos que têm potencial para outras vagas. Então, eu posso ter requisitos como experiência em vendas de supermercado, ou atendimento com supermercado, e vem alguém com experiência com atendimento de loja de shopping, por exemplo. Poxa, não é bem o que eu quero nesse momento, mas essa pessoa, ela diz, e a gente já recebeu feedbacks bem legais de candidatos assim, olha, eu não tenho experiência exigida, mas eu quero muito trabalhar aí, eu tenho muito interesse e gostaria de ser recolocado. Então, o RH vai ter esse olhar e dizer, ok, para essa vaga ele não serve, mas ele serve para outra. Eu coloco esse candidato numa coleção, que a gente diz que são coleções de bancos de talentos, e eu deixo ele lá naquele perfil para vaga de atendimento. Quando eu abrir, eu vou chamar aquele candidato que já passou por um processo e mostrou que ele tem potencial, que ele já trabalhou com atendimento, ele quer, tem os requisitos, né? Então, vocês aproveitam cada um desses currículos, que não são nem currículos, né? A gente diz que são candidatos que participaram de todas as etapas do processo, candidatos qualificados pelo vídeo, pelo teste, para que vocês consigam aproveitar num determinado momento, né? Não fique só restrito a essa etapa, essa vaga, a esse processo, né? Isso é o que a gente diz de banco de talentos para vocês irem desenvolvendo aí ao longo do tempo. Tem gente que quer muito trabalhar. Nós temos aqui algumas situações onde
Tem candidato que ele se inscreve em todas as vagas, ele vai lá e ele se coloca para todas as vagas, sabe? E aí a gente brinca aqui que ele tem muita vontade de trabalhar no IPA. E tem que aproveitar, assim, tem pessoas que a gente vai aproveitar, né? Claro, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que a gente não consegue, mas tem outras que a gente consegue. Então tem que dar chance também, né? Em algum momento, não é para essa vaga, mas pode ser para uma outra vaga, né? Então, deixa eu só ver aqui, nós temos que a gente até disponibilizar, tá? Que alguém que queira fazer a pergunta diretamente agora, tá? É só abrir o microfone também, como nós temos mais uns minutinhos, tá? Eu acredito que mais, no máximo 10, 8, 9 minutos para as perguntas, e depois a gente vai para os encaminhamentos finais. A Miúcha, ela está perguntando que testes que poderiam ser aplicados na forma online. E até, de preferência, alguns sem custo. Então, vamos diferenciar em dois tipos de teste, né? Existe o teste técnico, de conhecimento específico, e existem os testes comportamentais. Os testes técnicos de conhecimento específico, na plataforma a gente consegue deixar eles bem personalizados. Então, assim, eu já tenho alguns modelos de matemática, lógica, de vendas, que qualquer empresa pode usar, a gente tem esses modelos, e a gente também ajuda a construir, se for o caso. Eu já construí teste em Excel, construí teste de conhecimento em departamento pessoal, fiscal. Com base na descrição da vaga, a gente consegue construir esses testes que são mais técnicos, tá? Esse geralmente não tem custo, cada empresa pode criar o seu conforme os seus requisitos da vaga. E aí existe questões comportamentais, né? Então, alguns não são nem testes. Eu posso fazer na plataforma perguntas comportamentais, falando sobre o seu perfil, trajetória de carreira, quais são as suas entregas, o que mais chamou a atenção no último trabalho que você mais se destacou. Então, eu posso fazer perguntas que vão estimular o candidato a responder e contar sobre a sua experiência prática, tá? Então, isso, de novo, também não tem custo, pode ser feito todo online. E aí, o que tem custo é quando alguém quer algum teste comportamental que tem uma licença específica, como DISC, PDA, Quantum, e aí tem vários testes comportamentais que aí são soluções aí do mercado e que nós hoje integramos com a Mindsight, que é um teste de cultura e de raciocínio lógico e comportamental bem complexo, bem legal, mas sim, esses testes aí têm custos, porque daí eles têm um outro modelo de realmente desenvolvimento comportamental, um teste mais de personalidade que a gente chama. Tá? Então, são esses dois modelos aí, os dois tipos de teste aí que podem ser usados, tá, Miúcha? Mais alguma pergunta? Nós temos mais alguns minutos, aproveitem, né, uma vez que estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho. Rosângela, tudo bem? Oi. Eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta aqui, até para que a Carol fale um pouco sobre o portal de vagas ACATES, porque quando perguntamos por onde começar, né? Ali a Carol fez todo aquele mapeamento da importância disso. Mas, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, a partir dessa pergunta, sobre por onde começar a partir desse portal ACATES que nós disponibilizamos para os supermercados, né? Qual o primeiro passo que o supermercado precisa fazer ali no nosso portal e a partir dali, como é que é o relacionamento com vocês? Como é que funciona isso? E também, como é que funciona essa questão? Tem uma opção que é eu divulgar a vaga, né? Tem uma opção que é escolher divulgar e também selecionar. Então, fala um pouco sobre isso para nós. Tá.
Legal. O portal da CATS, né, o portal de vagas aí pela nossa parceria, ele veio justamente para ajudar aí, todos vocês, supermercados, justamente nessa demanda aí de seleção e de substituição aí desses candidatos, né? Então, a Enlist hoje é responsável por esse processo de seleção, tá? O que acontece? A CATS tem um portal de vagas lá, todos os associados, eles entram para divulgar a vaga, eles fazem um cadastro que cai para a gente na Enlist. Por que a gente recebe esse contato? Porque a gente gosta de explicar a plataforma, o benefício é a utilização da plataforma, com desconto ou sem custo, tá? Então, esse é o benefício que nós estamos oferecendo aí para os supermercados associados à CATS. Então, vocês podem divulgar a vaga, entre em contato conosco, nós agendamos uma demonstração da plataforma, entendemos aí esse processo, ajudamos a clarear todas as dúvidas aí de como fazer, como utilizar, e aí, pelo número de funcionários, né, a gente está dando aí nos meses de maio e junho, isenção no uso da plataforma ou um desconto. Aí, a Enlist, ela tem 2 modelos de pagamento que facilita para qualquer uma das empresas e qualquer tamanho das empresas e qualquer demanda de cada um. Então, empresas que querem utilizar a plataforma como uma estruturação de todo o seu processo, a gente tem um modelo de mensalidade que contrata, né, e aí vocês vão utilizando, cadastrando as vagas, tem ali o número de vagas, e vocês organizam todo o processo. Mas, Carol, eu tenho uma demanda de uma vaga específica, eu gostaria muito de só colocar essa vaga no portal de vagas da CAT, porque é uma vaga difícil de liderança, eu não sei fazer esse processo, eu preciso dessa vaga só. Então, você vai entrar no modelo, você vai cadastrar, divulgar essa vaga, e aí existe um modelo que, em vez de ter um custo fixo mensal, você tem um custo por candidato que concluir esse processo. Então, que é essa média aí de 15%, 20% dos candidatos que visualizam e concluem essas etapas, aí vocês têm um pagamento por esse número de candidatos. Legal, fechei a vaga, paguei por esse número de candidatos, ótimo, não tem custo fixo mensal, não tem mais vaga semana que vem, depois vai surgir aí uma outra vaga, eu vou lá e uso. Então, assim, a usabilidade da plataforma é a mesma para todo mundo. O que difere é como cada um quer realmente se posicionar, quer estruturar todo o seu processo de recrutamento e seleção usando a plataforma no dia a dia, ou se eu vou usar aí sob demanda, conforme o número de vagas que eu tenho, tá? Então, a CAT está oferecendo aí como benefício para todos os associados aí pelo porte de empresa, ou os 2 meses de isenção, ou 30% de desconto em qualquer um dos formatos, ou no modelo de pagamento sob demanda, ou na mensalidade. E, claro, além dos lugares que a gente, né, divulga, as vagas de vocês vão estar bem lindas, bem bonitinhas, no portal de vagas da CAT, que sim está divulgando para candidatos, e aí todos os candidatos vão olhar num lugar só, vão visualizar as vagas, e vai ajudar muito candidatos aí que estão buscando recolocação, e aí vão se cadastrando aí nas vagas disponíveis. Então, aí é uma forma bem automatizada do processo, tá? E aí, só para fechar essa ideia, né, é importante que as pessoas interessadas percebam que elas podem optar nesse momento. Eu quero conhecer a plataforma, quero experimentar um pouco mais dela. Não, eu vou optar agora só em fazer a divulgação. Já é um primeiro passo, né, Carol? E a partir daí, conhece a plataforma, decide o que quer fazer em termos se vai entrar no processo de seleção ou não, mas entra nesse processo de, puxa vida, como a Carol falou, tem tanta gente procurando vagas e perdidos por onde seguir. E é quase que um trabalho social nosso como supermercados, aproveitarmos esse espaço, e eu sempre reforço isso com quem fala comigo, de colocar suas vagas, divulgar, não tenha receio, não tenha medo, aproveitem essa oportunidade conosco aí e todo esse conhecimento que a Carol tem.
Obrigada pela tua explanação, tá? Estou te passando a palavra para a Rô, para ela. Imagina, como a Itamara falou ali, tem o meu e-mail pessoal, deixei meu WhatsApp, não hesitem em mandar mensagem no WhatsApp, não hesitem em mandar o e-mail para a gente marcar, já fiz várias apresentações, né, e aí, de novo, é a realidade de cada um, e eu sento, converso, discuto como é o processo seletivo de cada um de vocês, para a gente ver qual é o melhor formato para a gente adaptar, tá? Nós queremos atender do pequeno ao grande supermercado, independente se tem uma ou se tem 20 vagas, nós queremos atender todos vocês, né, com benefício para os associados da CATS, estamos juntos aí nesse momento aí de melhorias e luta aí por um mundo melhor, né? Né, Rô? É isso aí. Então, tem aqui uma pergunta para mim. Ah, que legal. Se os candidatos mentem suas habilidades e conhecimento. Assim, gente, tudo continua, tá? O que acontece? O processo é que o quanto tu consegue fazer um processo bem amarrado, se tu não pega numa coisa, tu pega na outra. Tu faz perguntas diferentes e isso te ajuda a identificar. E aí passa para a entrevista, né? O processo de entrevista, eu vejo que muita coisa nós identificamos na entrevista, que pode ser online, tá? O que nós estamos fazendo nesse momento? Em função da falta do transporte coletivo, nós questionamos o candidato se ele tem como vir até aqui ao nosso RH. Se ele não tem, nós temos feito algumas entrevistas também virtuais. Até hoje, isso eu só fazia para cargos de liderança. Eu acho que aqui é uma outra evolução que nós já tivemos, porque para cargos operacionais eu nunca tinha feito, e principalmente quando moro em outras cidades, no caso dos cargos de liderança. Mas nós sempre fomos muito do presencial, né? Então, a parte de entrevista, ela te ajuda a chegar nesse ponto, se existe alguma mentira ou não. E, como diz aqui uma que trabalha com a gente, a Manu, ela disse que a psicóloga ainda não tem bola de cristal, então tem coisas que as pessoas continuam, vai ter, e aí vai da nossa habilidade. E aí, Carol, para tu responder também a questão da inclusão do gestor na plataforma. Como que a gente faz isso? Tá. Na plataforma nós temos 3 tipos de acesso: o administrador, o gestor e o avaliador, né? Então, geralmente, o RH fica com acesso com o administrador, porque é o responsável por abrir, fechar vagas, fazer descrição, né? Organizar todos os questionários, então ele faz toda a inclusão. Cada vaga, o RH pode definir quem é o gestor responsável dessa vaga, e o gestor tem um acesso como usuário. Então, eu, como gestora, se a Rô me colocou como gestora de uma vaga, eu vou ter acesso só a essa vaga, não vou olhar de todos os outros gestores, né? Se eu tenho 5 vagas, junto com a Rô, eu vou ter acesso às 5 vagas. Então, a Rô inclui o acesso aí, o gestor de cada um. O gestor recebe também um login, uma senha, e aí todo esse processo automatizado, quando o candidato conclui, né? Então, eu gosto de explicar aqui, assim, nós temos a etapa do recrutamento, que ela é um funil, né? Esse funil é a parte automatizada que o candidato visita, ele olha a página, depois ele vai visualizar a descrição da vaga, ele vai olhar as perguntas frequentes, que são aquelas que eu falei, tem disponibilidade de início, enfim, tudo aquilo que o RH gostaria de perguntar, já coloca ali. Depois ele vai para o cadastro de currículo, ele cadastra o currículo dele, faz a etapa de testes e no final grava o vídeo. São 5 etapas. Todas essas etapas são personalizadas e editáveis. Eu posso colocar 4 etapas para uma vaga, 5 para outra, eu tiro o vídeo para uma, deixo o vídeo para outra. Então, essas 5 etapas, elas são automatizadas. O candidato vem, ele conclui, tá? Então, por isso que a gente diz que é um funil. Quanto mais aberto eu deixo, mais candidatos vêm. Quanto mais fechada, mais específicas são as perguntas, menos candidatos vêm, mas eles vêm mais alinhados ao perfil.
Então, depois que eles concluem, a gente tem um Kanban. Esse Kanban é a organização do processo de seleção de cada RH, de cada empresa, que pode ser primeira etapa triagem, depois etapa entrevista, entrevista com gestor. Então, nessa etapa do Kanban é que o gestor visualiza esses candidatos e ele, junto com o RH, vai abrindo um a um e vai movendo o candidato para cada etapa. Então, a gente tem clientes que o RH faz a primeira etapa de triagem, move para um Kanban de avaliação, o gestor vai lá, ele olha, gostei desses, ele move para uma etapa de entrevista, o RH faz a entrevista online, move para a etapa de tomada de decisão junto com o gestor. Então, vocês configuram essas etapas de seleção personalizáveis, o gestor, ele participa dando nota, colocando observações, então fica ali a comunicação também, né? O gestor diz, legal, gostei muito desse candidato, aí o RH diz, legal, vou marcar entrevista com você tal data, né? Então, vocês organizam toda a comunicação nessa etapa do processo, tá? Então, essa é como a gente inclui aí o gestor no processo, tá? Espero, de novo, ter esclarecido. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma pergunta, e nós temos que finalizar, porque nós estamos a 4 minutos ali, que eu achei que não ia chegar em 15h30, Carol, me enganei. Vocês têm algum produto que seja formação de um banco de currículos baseado em perfil comportamental, visto que a maioria das vagas dos supermercados não exige experiência ou conhecimento técnico? Então, o banco de currículos de candidatos que a gente diz é formado por cada uma das empresas, né? Então, se cada empresa, qual critério que é importante, vocês vão construir esse banco de currículos de vocês. Então, como a gente fala, existe o currículo, que é aquele currículo que o candidato vai lá e deixou, em vez de num link, num formulário, ele deixa na página de carreiras e vocês visualizam esses currículos, mas existem os candidatos qualificados, que daí existem esses testes comportamentais que eu falei, que o candidato participa, vocês recebem o resultado, vocês podem colocar o resultado do teste comportamental nas observações dos candidatos, e depois vocês colocam, como eu falei, numa coleção. Então, candidatos com boa comunicação, eu posso fazer uma coleção e salvar esses candidatos ali. Candidatos que têm perfil para liderança, eu vou ver, depois de um teste comportamental, vou colocar numa coleção candidatos com perfil de liderança. Vocês constroem esse banco de talentos de vocês. Por isso que a gente gosta de reforçar muito que todas as etapas são personalizadas, né? Vocês cadastram e fazem de acordo com a realidade de vocês. E nós damos ferramentas e subsídios para que os candidatos estejam alinhados com o perfil da vaga, tá? Ok. Vamos encerrando, né? Quero agradecer bastante a participação de todos, a minha participação. Hoje à noite, eu e a Carol, nós também temos um novo bate-papo, né, Carol? Às 19h30 no Instagram. Aí a Carol me recebe lá. E depois eu vou mandar a comunicação ali no grupo de gestores, tá? Da CATES. Para que vocês, quem tiver afim aí de mais um pouquinho de RH, né? Se o dia não acabar às 6 horas, termina bem depois das 8, a gente compartilhando um pouquinho de práticas de RH nesse momento, tá? Obrigada a todos, Carol, contigo e com a Itamara. Tá bom, muito obrigada, Rô, agradeço, né, agradeço aí por todo o bate-papo, né, agradeço a todos que participaram, foi bastante gente, espero ter esclarecido todas as dúvidas, né, muito obrigada pelo tempo de cada um, né, obrigada, Itamara, de novo pelo convite, como a Rô falou, hoje a gente vai ter uma live aí no Instagram da Enlist, Enlist Brasil, para quem procurar no Instagram, e aí vai ser o contrário, eu vou perguntar para a Rô quais são as práticas aí que o IPO fez nesse momento aí de pandemia, e ela vai trazer um pouquinho das ações do IPO, do RH. Tá, gente? Obrigada, meus contatos estão disponíveis, a Itamara também tem, e contem conosco, queremos muito ajudar todos vocês. Obrigada, Carol. Rosângela, em nome da CATES, eu faço esse agradecimento. Foi muito, muito esclarecedor.
É um público aí que ficou conosco bastante tempo, isso é muito bom. Essa é a nossa 4ª palestra online, está sendo um sucesso, todos os nossos encontros. Então, vocês só vieram a brilhantar mais, e ainda com uma solução que tem tudo para ajudar a todos que nesse momento, né, de solidariedade aí com relação à pandemia. E só para deixar registrado, em termos de palestra, a gente segue com elas. Na próxima terça-feira temos mais uma, dia 26, às 9 horas, com o Carlos Eduardo Santos, o presidente da ABRAP, falando sobre a previsão de perdas, a prevenção de perdas nesse momento aí de enfrentamento do coronavírus. Então, fiquem ligados, a gente está sempre divulgando nas redes sociais, mas essa audiência ela é especial, principalmente porque o que a gente está fazendo aqui pela CATES é voltado para o setor supermercadista, então o cuidado todo para que as informações cheguem de tal maneira que sirva para o dia a dia deles, né? Então, muito obrigada, encerramos aqui e sigamos em contato aí em diante, né? Deixei os contatos da Carolina no chat, para que vocês acessem, e também a sugestão é que acessem o portal de vagas, porque ali você já vê o processo todo, experimenta um pouquinho, tá? Então, agradeço e até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos.